Fôlego de vida, uma palavra para abençoar você. Graça e paz, amigos, aqui é a Érica e esse é o nosso devocional diário. Hoje nós vamos meditar no texto que está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 até o 48. Eu vou ler e se você puder me acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês, nesse texto, uma aplicação para as nossas vidas sobre o tema amar pessoas difíceis. Dura coisa, hein? E já começamos com a fala de Jesus assim, no início, no versículo 43, ele diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. Jesus, ele estava falando inicialmente com uma comunidade de judeus que até os 12 anos tinha toda a Torá decorada na mente. Nos 10 mandamentos há a ordem explícita de amar o próximo. Então, Jesus ele não estava trazendo um conceito novo para os seus ouvintes primários quando ele diz para amar o próximo. Como ele também não está trazendo um conceito novo para nós quando ele nos relembra que devemos amar o próximo. É isso que ele está fazendo. Ele está nos lembrando o que está escrito nos 10 mandamentos. Nós sabemos que devemos amar, especialmente hoje em dia, com a quantidade de igrejas que a gente tem, com as possibilidades de fazer estudos bíblicos, os 10 mandamentos, eles são conhecidos por nós. Até pessoas que são descrentes, volta e meia, fica recitando essa ordem bíblica de amar o próximo, né? E muitos de nós não só sabemos que devemos amar o próximo, como também temos amado, a gente tem obedecido. Quantos atos de amor têm se revelado por meio da igreja, né, meus amigos? Orfanatos em países que nós nunca fomos, cestas básicas para pessoas que nós não conhecemos, visita aos enfermos que não são nossos amigos, não são nossos parentes, nem sequer nossos conhecidos. Tudo isso é revelação do amor de Deus em nós. Não é uma bondade que flui de dentro da gente, é uma bondade que vem do Senhor e se revela nas nossas ações. E o mandamento nos manda amar e nós temos amado. Mas Jesus, ele nos cobra a medida de amor dele. E a medida de amor de Cristo é amar os conhecidos, amar os desconhecidos e também amar os inimigos e perseguidores, que é o que ele nos apresenta nesse texto que a gente está meditando. Por isso que isso surge, parece que como um conceito novo, mas na verdade o que o Senhor está fazendo é nos apresentar a medida de amor de Cristo. Porque a revelação do amor de Deus em nós, ela não pode fazer acepção, porque Deus não faz acepção no amor dele. E se nós fazemos acepção, nós somos comparados a traidores. No versículo 46, ele diz que até os publicanos, ou seja, aqueles que eram considerados traidores do seu povo, amam os inimigos, os amigos, aliás. Até os publicanos amam seus amigos. Então, se nós fazemos acepção no nosso amor, nós somos comparados aos publicanos, aos traidores. E o nível só vai ficando mais alto. O Senhor, ele nos diz que quando nós amamos as pessoas difíceis, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque o Pai Celeste amou sem restrições, nós também devemos amar sem restrições. E aí, se nós queremos ser filhos, precisamos amar como nosso Pai ama. Mas, boa notícia, Deus não é irresponsável. Ele não nos deixa com uma bomba na mão e sai correndo. Ainda nesse capítulo nós lemos que ele nos mostra o exemplo de amor. Assim, quanto mais buscamos a perfeição de Cristo, mais parecemos com ele e mais conseguimos amar como ele. Jesus é o nosso modelo de amor.
Por isso, o convite das Escrituras para nós hoje é ajustarmos o alvo, é nos parecermos com Jesus. Porque se eu foco na minha mente, que a minha missão é, eu tenho que amar os meus inimigos, o meu cérebro vai começar a bolar estratégias para amar as pessoas difíceis. Mas como nós não sabemos produzir amor de nós mesmos, nós ficamos frustrados. Como a gente não consegue produzir amor, nós caímos na frustração. Se a gente focar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento para adorar ao Senhor, o nosso relacionamento com Cristo é fortalecido. E quanto mais eu ando com Cristo, mais parecida eu fico com Ele, mais eu consigo amar os meus amigos, os desconhecidos e os difíceis também. Tem alguém difícil aí na sua mente agora? Vá para Jesus em oração. Conta para Ele por que é difícil amar essa pessoa. Aproxime-se de Jesus. Queira ser parecido com Jesus e Ele vai te conduzir ao perdão, ao coração ameno, ao amor em oração por quem te persegue, sem falsidade, sem forçação e sem peso. Só em Jesus o amor genuíno é revelado. Que Deus nos ajude a nos relacionar com Ele de tal forma, a tal ponto, para que a gente possa conseguir amar e orar pelas pessoas que hoje parecem impossíveis para nós. Amém, meus amigos? Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, parece que é uma palavra difícil, e se nós formos tentar cumpri-la com a força do nosso braço. Mas graças a Deus nós temos o modelo de Cristo. E nós queremos dizer, Deus, que nós queremos nos aproximar mais do Senhor. Porque através do Senhor nós somos ensinados como amar as pessoas que nos perseguem, como demonstrar, Deus amado, Cristo através das nossas ações, não só para os nossos amigos, para os desconhecidos, mas também para os inimigos, Senhor. Aquelas pessoas que têm nos perturbado, que têm nos atazanado a alma, aquelas pessoas que são difíceis e que hoje parece impossível, aquelas pessoas que erraram contra nós. Eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos a, no Senhor, demonstrar o Cristo através do amor, amando genuinamente cada uma dessas pessoas, ó Deus. Nos ensina, nós não sabemos como fazer isso, mas no Senhor nós temos essa clareza. Ajuda-nos, ajuda os meus irmãos que estão ouvindo esse devocional. Ajuda-me, Pai amado, ajuda-nos a sermos parecidos com o Senhor no amor, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Quer receber mais o fôlego de vida? Entre em contato conosco. 699 2001 6121.